Flamengo, todo mundo falou, tem que ser um jogo de erro zero pro Flamengo. Pra ganhar do PSG não pode errar, não pode vacilar, não pode ser como foi contra o Bayern, né, com muitos erros. Fala, eu sou o Lucas, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do canal Quicando a Bola, mais um vídeo sobre futebol, mais um vídeo de análise de dois jogos. Vou falar sobre o título do Paris Saint-Germain do Mundial de Clubes, 1-1 no tempo normal contra o Flamengo, 2-1 na disputa de pênaltis. Mas que absurdo, né? Que absurdo o desempenho das cobradoras de pênaltis na Euro Feminina. E o Bayern de Munique no final de semana, no domingo, jogou contra o Mainz, empatou em casa contra o Lanterna, foi líder contra a Lanterna e deu empate. Vamos falar sobre esses dois jogos no vídeo de hoje. Começando com o título mundial do PSG, título inédito, né? Curiosamente era um duelo entre europeu e sul-americano, e o único que já tinha sido campeão mundial era o sul-americano, era o Flamengo. O PSG não tinha esse título até Safonov fazer história. E o jogo, mesmo assim, era de favoritismo para o time francês. O Flamengo sobreviveu a um primeiro tempo confuso, perdendo só por 1-0. Poderia ter perdido por mais, foi um primeiro tempo ruim. Não foi um amasso do PSG, mas lembrou um pouco o jogo contra o Bayern na Copa do Mundo de clubes do meio de ano. Com muitos erros, o Flamengo perdeu para o Bayern muito porque cometeu muitos erros, assim como cometeu contra o Chelsea. O erro que saiu 1-0 para o Chelsea no jogo da fase de grupos. Contra o Bayern cometeu mais e não conseguiu uma reação tanto quanto do Chelsea, né? Fez 2 gols, como fez contra o Chelsea, mas os erros contra o Bayern foram ainda maiores. E o Bayern era um time melhor que o Chelsea, apesar do Chelsea ter sido o campeão. Pelo menos ofensivamente, né? Que é o fato aí de ter feito mais gols. E no final, assim, tava parecendo um pouco esse jogo, o Flamengo errando, ficando confuso, parecendo nervoso, não fez um bom primeiro tempo. A saída de bola foi muito trabalhada, né, pela pressão alta dos PSG também. E tiveram os erros do Rossi, o Rossi errando muito o jogo inteiro na saída de bola. E nem era como se ele estivesse errando na saída curtinha ali, né? Que poderia ser até mais perigosa, mas ele tava com passes mais longos, sempre caindo no pé de um jogador livre do Paris Saint-Germain. Se fosse um quarterback na NFL, ele teria sido interceptado inúmeras vezes no jogo, o Rossi. E de forma feia. E ainda assim, como goleiro, né, ali para defender, no jogo como geral ele até foi bem, mas no gol ele falhou feio também, né? Ele errou o tempo da bola, tocou nela ainda ali quando ela estava sendo cruzada, mas muito fraca. E aí sobrou pro Kvaratskhelia fazer o gol de carrinho. Então os erros do Rossi atrapalharam muito o Flamengo no primeiro tempo, que não fez um bom jogo. Só que o Felipe Luiz parece ter aprendido com os erros do jogo contra o Bayern. Porque eu acho que o Felipe Luiz tem muitos méritos nesse trabalho desde o ano passado, e um deles são as semifinais dos títulos que ele ganhou. A semifinal contra o Corinthians e a semifinal contra o Racing, 2 jogos que ele ficou com um jogador a menos por muito tempo, ele se fechou completamente, incorporou Diego Simeone, né? Ele tem muito de Jorge Jesus, que foi um técnico que treinou ele no Flamengo, mas um técnico que treinou ele em boa parte da carreira no Atlético de Madrid, Diego Simeone. Ele bebe dessa fonte também, conseguiu incorporar isso muito bem contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil de 2024 e contra o Racing na semifinal da Libertadores de 2025. E eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais Simeone contra o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes. Se tivesse feito isso, poderia ter conseguido. Não acho que deveria só jogar se defendendo, mas acho que ele poderia ter tentado jogar, e quando visse que estava começando a ser amassado, como foi contra o Bayern, em algum aspecto, começar a tentar se fechar um pouco mais para conter danos e depois ir tentando em um contra-ataque, como funcionou bem, né? Os contra-ataques funcionaram bem nesse jogo de hoje. Passou a jogar em contra-ataque o Felipe Luiz quando estava perdendo, e jogando desse jeito ele passou tanto a se defender quanto a atacar melhor. Nas duas fases do jogo, o Flamengo melhorou com essa mudança de estratégia, de ficar mais claramente na defesa ali e se fechando, trancando o máximo de espaços possíveis e partindo em contra-ataque, porque
O Bruno Henrique e o Plata, nas arrancadas deles em velocidade, foram muito bem, assustaram bastante a equipe do Paris Saint-Germain. E dessa forma, jogando assim, o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo no segundo tempo. E sem contar que o Bruno Henrique e o Plata também ajudaram demais defensivamente, né? O Bruno Henrique pressionando muito a saída de bola do PSG, porque são dois times que gostam de pressionar a saída de bola do adversário e incomodaram. A do Flamengo foi mais acidentada na maior parte do jogo, mas o PSG também teve dificuldades em algum aspecto na saída de bola por causa da pressão e por causa da pressão do Bruno Henrique. O Plata não foi tanto pressionando lá em cima, mas mais voltando e ajudando demais na recomposição pelo lado direito, ajudando ali o Guilherme Varela, né? E aí, os dois também muito bem defensivamente. Empatou o Flamengo no segundo tempo jogando desse jeito, com um pênalti sofrido pela Arrascaeta e cobrado pelo Jorginho. Dois jogadores que não ficaram para a disputa de pênaltis, e porque tem questões, né? Tem idade um pouco mais avançada, problemas um pouco de físico, de jogar uma prorrogação, talvez com jogadores tão cansados assim, poderia ter nem chegado aos pênaltis do Flamengo, então acho que foi um risco ali de tirar para tentar ganhar ali, mas acabou que o resultado final foi a derrota nos pênaltis. E no final do jogo, do tempo regulamentar, os dois times tiveram a chance de matar o confronto, né? Tiveram mais de uma chance, na verdade. Os dois tiveram oportunidades bem claras, inclusive. O Léo Ortiz salvou dois gols, um debaixo da linha e um num carrinho ali que o jogador do PSG, não lembro exatamente quem era, mas estava finalizando de cara, de frente ali pro Rossi. Aí a bola desvia no Léo Ortiz de forma espetacular e vai para um jogador que faz uma jogada que estava impedido. Mas o Léo Ortiz, na finalização que o Léo Ortiz trava, que o Léo Ortiz bloqueia, não tinha impedimento. Então ele salva dois gols nessa reta final de tempo regulamentar e tiveram finalizações ruins dos dois lados. E isso cai também muito porque o Flamengo, todo mundo falou, tem que ser um jogo de erro zero pro Flamengo. Pra ganhar do PSG não pode errar, não pode vacilar, não pode ser como foi contra o Bayern, né, com muitos erros. E muito se pensa nesse tipo de erro de saída de bola para entregar defensivamente, entregar um gol, uma falha do goleiro, como teve do Rossi no jogo, uma falha defensiva, não pode errar. Mas também não pode errar finalização como o Flamengo errou. Porque você vai ter poucas oportunidades contra o PSG, que tem uma recomposição defensiva tão forte como tem, tão intensa. Então, se você tiver a chance de fazer um gol, uma chance clara, você tem que fazer, não pode errar. Tem que ser erro zero nisso também, porque senão depois faz falta demais. E aí fomos pra prorrogação. Na prorrogação, os dois times tiveram muito ímpeto, né? O que é bem surpreendente. Geralmente, às vezes, nas prorrogações, os times estão muito cansados e às vezes buscam se preservar e administrar para talvez ir para os pênaltis mesmo. Mas os dois tentaram jogar, os dois foram para cima. São dois times com vias, né? Com DNA ofensivo, querendo ou não. Mas as defesas se sobressaíram aos ataques na maioria das jogadas. O William Pátio, o Marquinhos, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, na maior parte das vezes que os atacantes adversários foram para cima deles, ou os meias tentaram dar um passe para colocar esses atacantes na cara do gol, os zagueiros se deram melhor nas jogadas na prorrogação. Então foi um jogo intenso ali, lá e cá, bem jogado até na questão de passe, mas no geral os sistemas defensivos foram melhores e aí não teve tanta emoção no quesito de chances de gol na prorrogação, mas foi um jogo bem jogado, foi um jogo legal de acompanhar ainda e tenso, né, com emoção, final de mundial e tal, sempre é bom. Fomos pros pênaltis, então ninguém conseguiu fazer o gol na prorrogação, terminou 1-1 e assim como no tempo regulamentar e na prorrogação, o Flamengo não soube chutar. O Flamengo perde porque o Safonov fez uma super disputa de pênaltis, com certeza. Mas o Safonov pegou pênaltis pessimamente batidos e isso não é uma crítica ao Safonov. Porque pênalti bem batido, eu já falei isso várias vezes e vou continuar falando pro resto da minha vida. Pênalti bem batido, ninguém pega. Pênalti bem batido é impossível de pegar. Isso é física, é matemática. Se você calcular velocidade, distância da marca do pênalti pro gol e você colocar o pênalti ali no cantinho,
ou no ângulo, em cima, enfim, em lugares, nas extremidades do gol, não vai ter goleiro que vai chegar. Se você não bater assim, se você bater errado, ou se você não deslocar o goleiro, né? Porque se você bater sem ser no cantinho, mas porque você conscientemente está batendo de um lado, sabendo que o goleiro já tá caindo pro outro, aí é outra coisa. Mas você chutar a meia altura, ou no meio do gol, como fez o Léo Pereira, sem ter certeza de que o goleiro já caiu, ou sendo que o goleiro vai esperar, e aí tá o mérito. O goleiro espera pra ver se ele vai bater mal. Se ele bater mal, ele pega. Ele pega. E o Flamengo teve 4 batendo muito mal. Só o De La Cruz bateu no cantinho certo ali, perfeito, e conseguiu o gol. Porque os outros realmente bateram muito mal e tinha um goleiro preparado, que estudou bastante também, né? Os cobradores, mas que teve esse mérito de conseguir esperar. O próprio Jorginho poderia ter se lascado no pênalti, tipo. É porque o Jorginho bate bem. O Jorginho é excelente. E diferente do que foi o Saúl, do que foi o Léo Pereira, do que foi o Luiz Araújo e do que foi o Pedro. O Jorginho bateu muito bem no tempo regulamentar. Mas o Safonov, ele finge que vai para um lado para tentar justamente driblar o Jorginho, que sempre fica olhando para ver onde o goleiro vai cair, para bater no outro lado. Dá o pulinho, vê, pronto, deu o pulinho. Agora o goleiro vai ir para um lado. Pronto. Agora ele vai e joga no outro. O Safonov foi para um lado e voltou na cobrança do Jorginho. Mas ele acabou que não conseguiu mesmo assim, porque o Jorginho é masterclass em cobrança de pênaltis. Pelo menos quando ele vai, né? Quando ele realmente consegue fazer a cobrança de pênalti dar certo. Então, no geral, ele é masterclass. Teve uma época ali ainda no Chelsea e naquela época que ele perdeu o pênalti contra a Suíça. Ele chega a perder pênalti na Euro também, né? Só que a Itália ganha. Mas eu acho que talvez tenha entrado muito na cabeça dele naquela época que todo mundo tava falando, todo mundo tava descobrindo o super cobrador de pênalti que era o Jorginho. E aí talvez tenha ele ficado muito pressionado para algumas cobranças de pênalti que ele perdeu, mas quando foi colocando as coisas no lugar ali de novo, quando foi ficando um pouco mais low profile também de novo, o Jorginho, né, um jogador que ficou um pouco mais fora dos holofotes depois daquela temporada de título de Euro e título de Champions, ele raramente perdeu de novo, né? Então, o Safonov pegou os maus batidos, que é o que um goleiro pegador de pênalti tem que fazer. E foi histórico. O Safonov fez 4 pênaltis defendidos. Ainda salvou o Dembélé de Roberto Baggio, né? De isolar uma bola que acabaria com a possibilidade de um título mundial. No fim foi um jogo de altíssimo nível entre esses dois times, o campeão da Europa e o campeão da América. E muito naquilo que eu tava falando, né? A pressão na saída de bola dos dois times, um duelo de estratégias com o Felipe Luiz tentando ir mais defensivo em algum aspecto, em algum momento. O Luiz Henrique tirando, colocando algumas peças. O próprio Felipe Luiz, quando tira os dois volantes, coloca o Saúl e o De La Cruz, que entram bem, né? Apesar do Saúl ter ido muito mal na cobrança. Meu Deus, uma coisa que eu tenho pra falar. O Saúl e o Léo Pereira, a vibe que o semblante deles antes, durante e depois da cobrança de pênalti é de quem tá indo cometer um crime. Tipo, de quem tá lá completamente nervoso porque é uma pessoa boa, mas tá sendo forçado por um motivo de força maior, sei lá, a fazer uma coisa horrível que não quer. Essa é a cara deles, tipo, quando você tá assistindo uma novela e tem um personagem que tá nessa situação. Ele tá com a mesma cara que o Saul e o Léo Pereira estavam nessa cobrança de pênalti. Antes, durante e depois. Era um nível de tensão, de nervosismo muito grande que não sei nem se justifica. Pô. O Flamengo não tava ali como franco atirador. O Flamengo tava ali, teoricamente, com menos pressão. A pressão era pra ser do PSG. E eles não têm esse histórico de serem jogadores ou um time, um elenco pipoqueiro. É um Flamengo que saiu ganhando tudo. Então, eu acho meio estranho, mas eu acho que deram aí uma tremida. A maioria dos jogadores na disputa de pênaltis, até porque tiveram alguns que nem foram, que se recusaram a ir cobrar. E, principalmente,
a questão do que eu vi de semblante do Saul e do Léo Pereira, principalmente. Achei eles bem nervosos. Mas no jogo com bola rolando, o Saul entrou. Inclusive, acho que o Saul tem poucos minutos no Flamengo. Acho que porque ele joga, ele veio jogar mais. Talvez não nessa posição, porque eu critiquei quando o Felipe Luiz começou a botar o Pulgar quando ele voltou no lugar do Saul, mas se justificou. Em campo, o Eric Pulgar jogou demais e realmente merece a vaga. Mas o Saul poderia jogar mais vezes, por exemplo, no lugar ali que o Plata jogou. O Plata jogou muito também nesse jogo, mas enfim, não acho que seja super melhor que o Saul. E talvez nem seja melhor. Então eu acho que poderia ter um revezamento maior. O próprio Saul poderia entrar no lugar da Rascaeta, às vezes, que sempre sai. E aí entra um Cebolinha pra botar o Carrascal por dentro, que nem rende por ali direito. Acho que o Saul poderia ser mais opção pro Felipe Luiz mais vezes. Jogou demais junto com o Dela Cruz ali, recolocou até um pouco o Flamengo no jogo, que tava talvez perdendo um pouco do que estava fazendo de bom no segundo tempo, e com os dois volantes amarelados. E aí, isso foi uma questão do duelo de estratégias dos dois técnicos, foi muito legal. Os dois times com a tentativa de jogar de pé em pé, mesmo com algumas tentativas também de bolas um pouco mais longas, inversões, mas sempre consciente, sabendo para quem tá tentando jogar essa bola. Defesas muito fortes, a gente conhece de acompanhar no futebol brasileiro a defesa do Flamengo. Os dois Léos jogaram demais, o Varela jogou demais, o Alexandre ficou um pouco mais low profile nesse jogo, mas jogou bem. Do outro lado também, eu achei um jogaço do Zaire Emery. William Patti, o Marquinhos falhou no pênalti e falhou perdendo o gol debaixo da trave lá no outro lado do campo, né, na outra área, mas acho que no geral foi um bom jogo. E o Nuno Mendes também, que é mais destacado pelo jogo ofensivo, né? Também não comprometeu lá atrás. E um ritmo aceleradíssimo, intensidade lá no alto, como a gente sabe que o PSG coloca, o Flamengo teoricamente coloca também, mas num nível abaixo aqui da América do Sul. Eu acho que em algum momento ficou, não alcançou o mesmo nível de intensidade que o Paris Saint-Germain, mas fez seu jogo ali também. E conseguiu fazer aí botar um nível de intensidade também para competir com o Paris Saint-Germain, apesar de ser menor do que a do time francês. E esse é o último recado do ano de 2025 que o futebol brasileiro dá pro mundo, né? Num ano que a gente teve a Copa do Mundo de Clubes com os brasileiros surpreendendo muito, com o próprio Flamengo batendo o Chelsea, com o Palmeiras empatando com o Porto, que aí é menos forte, assim, né? Mas o Fluminense empatando com o Borussia Dortmund, o Fluminense eliminando a Inter de Milão, vice-campeã da Champions, da Copa do Mundo, e o Botafogo ganhando desse PSG. Os times brasileiros em 2025, com a bola rolando, não perdeu pro campeão da Champions. Nenhum dos dois. O PSG ganhou, o Flamengo empatou. O problema é que o Flamengo não fez nada que preste na disputa de pênaltis. Mas, com a bola rolando, os times brasileiros não perderam pro campeão da Champions em 2025. Um ano aí que o futebol brasileiro dá um recado de que tá evoluindo. Eu não compro o discurso de que a distância não é grande assim. A distância, passaram aí esses 10 anos dizendo que a gente é outro esporte, não sei o que. Assim, são exageros, querendo ou não, também é outro esporte e tal. Mas é uma forma de falar também, né? Não é necessariamente que tem que se levar ao pé da letra, mas tem uma distância bem grande. É tanto que no final das contas tá sempre ganhando eles mesmo. Na hora de levantar a taça, quem tá levantando são os europeus. Mas eu acho que tá diminuindo essa distância. Eu acho que o Flamengo hoje tem um elenco, um time, que você poderia perfeitamente estar vendo na Champions League. Um time que tem Alexandre, o Danilo, que tem o Jorginho, que tem o próprio Saul vindo do banco. São jogadores que estavam jogando Champions League até um dia desse, por exemplo. Não acho que seria um time candidato a título.
da Champions, mas que estaria ali, que jogaria. Então, o, o Flamengo, o Palmeiras ali, a segunda força, o próprio Botafogo já teve melhor, mas tem capacidade para tentar alguma coisa de se aproximar desses times de novo. O futebol brasileiro tem de onde tirar e tem evoluído nos últimos anos e tem se aproximado e dando recados em 2025 para o mundo. E acho que esses recados ajudam a melhorar, ajudam a gente evoluir ainda mais, porque quando se vê, principalmente na Copa do Mundo, o que os times brasileiros fizeram, eu acho que abre o olho de muito jogador que, por exemplo, pode estar indo jogar num time aleatório da Turquia, como estava indo fazer o Salonigas, e disse e dizer: e se eu for ser campeão lá no Brasil? E se eu for pro Brasil e fizer esses jogos tão legais que eles estão fazendo na Copa do Mundo em 2029, por exemplo? Eu acho que abre os olhos um pouco dessa galera de vir, o próprio Memphis ter vindo ajuda. Então, o futebol brasileiro acho que vai crescer ainda mais nos próximos anos, vai abrir aí as suas portas para chegar muita gente legal e muita gente que pode agregar. E os próprios times, talvez com fair play financeiro, possam se organizar mais. Então, o Brasil aí não acho que vai ser rápido que vai estar lá no topo. Não sei nem se tem chance de chegar a ser uma das principais ligas do mundo. Que tem muita incompetência aqui também. Mas nesse momento em que a gente consegue terminar um ano com dois times brasileiros enfrentando o campeão da Champions e um deles só perdendo nos pênaltis e o outro vencendo o jogo, eu acho que a gente tem que destacar os méritos também aqui que a gente tem no nosso futebol. E olhando para o outro lado, o PSG vivendo o seu melhor ano da história. Não tem o que contestar nisso, né? Título de Champions, final de Copa do Mundo, título mundial. O PSG vive o melhor ano da sua curta história, nasceu nos anos 70, teve anos muito duros desde que se colocou como uma potência com o dinheiro do Qatar, inclusive todo o meu repúdio ao país Qatar, não necessariamente ao país, mas ao governo, vai. Mas o PSG ganhar o seu título mundial no Qatar também é bem simbólico, né? É bem pra fechar esse ano, ainda tem jogo e tal, mas fechar esse ano histórico do time com chave de ouro, num processo completo de mudança de rota, né? O time que quando começou a ter um investimento foi para um caminho e foi conseguir ter sucesso indo para o extremo oposto. Foi conseguir ter sucesso porque o goleiro russo, que ninguém conhece, pegou os pênaltis pegou 4 pênaltis na disputa de pênaltis depois de o time ter dispensado o melhor goleiro do mundo. Ter literalmente dispensado, não quero mais. Tu tem mídia demais, é estrela demais, queremos não. Traz o cosplay de salsicha do Scooby-Doo pra pegar os pênaltis pra nós mesmo. E pega, e tudo com muita coerência o trabalho que é feito lá pelo Luiz Henrique e pelo Paris Saint-Germain. O Flamengo passou perto de ter o seu melhor ano da história, talvez também, né? Não necessariamente em futebol jogado e tal, mas em conquistas, porque o Flamengo tem muito a se orgulhar do ano e do jogo, a gente já destacou muito sobre o jogo, mas o ano do Flamengo é de um título carioca que, né, ainda agrega ali nessa lista, de um título brasileiro, de um título da Libertadores, já tinha conseguido ganhar Libertadores e Brasileiro em 2019 com o Jorge Jesus e passou muito mais perto de conquistar o mundo dessa vez do que com o Jorge Jesus. Mas assim, muito, tá? Muita coisa, não é pouco não. Tem toda essa lenda que jogou de igual para igual com o Liverpool, não jogou, não teve perto de ser campeão do mundo o Flamengo. Assim, teve perto porque tava 0-0 e o Liverpool poderia cometer um erro e entregar. Sempre há um risco quando você tá ali dependendo de um gol. Mas o Liverpool jogou muito melhor que o Flamengo naquele jogo. Contra o PSG, o Flamengo teve muito mais perto de ser campeão do mundo de novo. Quando ganhou o título mundial em 1981, junto com a Libertadores, não teve título brasileiro. Quem ganhou o Campeonato Brasileiro naquele ano foi o Grêmio.
Então, se ganhasse os três, né, seria realmente bem histórico pra era aí do Flamengo nesse século, nessa década, né, até começou em 2019, essa era mais super vitoriosa, mas é uma década puxando aí um pouco pra 2019 junto, que é histórica pro Flamengo, uma das maiores, junto justamente com a década de 80. E agora vamos ver até quando terá Felipe Luiz, porque cada vez mais eu vejo que o Felipe Luiz vai estar em um time europeu em breve. O Atlético de Madrid tá bem, então é um pouco boa essa notícia pro Flamengo, né, de que o Atlético de Madrid não deve querer se desfazer do Simeone, pelo menos por enquanto. Vamos ver até o final da temporada como vai ser. E mas outros times podem querer. Agora, é realmente uma coisa boa pro Flamengo não ter uma temporada ruim do Atlético ou do Chelsea, né? O Enzo Maresca também tem meio moral e o Felipe Luiz já jogou lá. Mas porque eu acho que times desta prateleira que vão querer o Felipe Luiz poderiam ser esses porque ele jogou lá, né? Como o próprio Flamengo. Eu acho que nenhum ou poucos outros times do Brasil desta prateleira, por exemplo, se o Felipe Luiz não fosse o técnico do Sub-20 do Flamengo, vamos dizer que o Felipe Luiz se aposentou e foi fazer curso e tal, aí teve trabalho de algum. Por exemplo, o Fred tá treinando o Fortaleza, né? O Bruno Cortez estava no Ceará, né? O Fred é ex-Fluminense, ídolo do Fluminense, mas não tá na base do Fluminense, tá na base do Fortaleza. Vamos dizer que o Felipe Luiz é ídolo do Flamengo, mas acabou que estava trabalhando na base do Goiás, tal. Eu acho que pouco provável de que um Palmeiras, um Botafogo que teve muita questão, muitas vezes teve atrás de técnico no no ano nesse ano, no caso, não apostariam no Felipe Luiz. O Botafogo apostou em David Ancelotti, né? Mas olha o nome do cara, né? Eu acho que tem um peso isso. Eu acho que o Felipe Luiz, ele foi colocado nessa posição porque era o Flamengo. O Flamengo apostou no seu ídolo, na identificação, na moral que o cara tem no clube, como foi o Zidane no Real Madrid, por exemplo, também. Nunca tinha sido técnico, mas só o peso de você estar sendo comandado pelo Zidane no Real Madrid é muita coisa para o jogador. Então, por isso que eu acho que Atlético de Madrid e Chelsea seriam os times que teriam mais chance de querer o Felipe Luiz. Mas nesse momento eu não vejo eles trocando de técnico. E aí, talvez só aparecessem oportunidades de uma segunda prateleira, né? Talvez um Bournemouth, que pode perder o Iraola para a temporada que vem. O Crystal Palace pode perder o Glasner para a temporada que vem. Aí olhar para o Felipe Luiz, não sei se ele trocaria o Flamengo. Não sei. Então, tem que ver. Tem que ver aí pro Flamengo, porque é fundamental o Felipe Luiz pra tudo que aconteceu nesse ano. E tem que estar preparado. O Flamengo tem que estar com isso na cabeça, de que o Felipe Luiz vai sair em algum momento. E que não deve estar tão longe assim. Pode ser até que ainda tenha um ano inteiro, com muitas conquistas. Mas não tá muito longe. Não tá, o Felipe Luiz não vai passar 5 anos mais no Flamengo, como passa o Abel Ferreira no Palmeiras, por exemplo. Então, ele tem que ter já em mente qual é a ideia dele para quando isso acontecer. Porque pode ser em 2027, assim, talvez meio de 2028, sendo muito otimista, mas pode ser literalmente amanhã. Eu não tô exagerando, pode ser literalmente amanhã. Então, o Flamengo tem que tá pensando nisso aí de o que fazer no dia em que o Felipe Luiz sair. Este foi a minha análise de Flamengo e PSG do título do Paris Saint-Germain. E agora vamos falar de Bundesliga.
vamos falar de Bayern de Munique e Mainz, jogo que terminou empatado em 2-2, um jogo que o Bayern teve 85% de posse de bola e 13 finalizações, só conseguiu 2 gols, né, mesmo com esses números, e um foi de pênalti. Então foi uma eficiência muito baixa, o Gnabry perdeu muitos gols claros, o Harry Kane também não estava definindo bem, acabou decidindo o jogo na cobrança de pênalti. Mas no primeiro tempo, o Bayern quase não foi ameaçado pelo Mainz. Acelerou o ritmo a partir dos 20 minutos, estava tocando uma bola num ritmo mais lento no começo, acelerou a partir dos 20 minutos e aí parecia questão de tempo para abrir o placar e abriu aos 29, né? O Leonard Kahl fez o gol depois de uma jogadaça do Olise. O Olise inverte lá, né, pro outro lado, o Gnabry dá assistência, joga para dentro da área e o Kahl faz o gol. Nos acréscimos desse primeiro tempo, o Mainz conseguiu empatar. O que foi péssimo para o Bayern fazer um jogo tão dominante. Uma jogada de bola parada, o Potuski, né, o Kasper Potuski, que foi um dos melhores em campo, foi lá e conseguiu o gol, empatou 1-1, tudo igual no final do primeiro tempo, que foi completamente dominado pelo Bayern. Foi impressionante. Praticamente só tinha se defendido mais no 5-4-1 ali, né, fazendo balanço com as linhas super baixas. E aí no segundo tempo ele agrediu mais o Bayern, né? Continuou focando na defesa. O Daniel Batz e a linha dos zagueiros todos jogaram muito para impedir que o Bayern conseguisse produzir mais, né? Chances claras. Mas não conseguiu sair um pouco mais para o jogo o Mainz no segundo tempo. E virou o jogo aos 22 minutos com o Lee, que tinha levado uma caneta do Olise no lance do gol do Bayern, né? E aí, como eu disse, ele inverte lá pro outro lado, Gnabry joga pra dentro da área e o Kahl faz o gol. E recebendo um passe lindo do Bell, que é outro dos zagueiros que jogou muito lá na defesa e ainda ajudou lá no ataque, o Potuski fazendo o gol e o Bell com essa assistência. E aí vencendo o jogo, o Mainz com esses 2 gols. E aí, naturalmente, atrás do placar, o Bayern foi tendo cada vez mais volume, né, com o passar do tempo. Tinha que ir pra cima do lanterna do campeonato pra não perder. E aí o Kompany foi tirando todos os defensores, empilhando atacantes no time pra tentar fazer alguma coisa, pra tentar e buscar um resultado melhor, né? Não perder pro lanterna do campeonato. O Potuski, que tinha feito o gol no primeiro tempo, acabou cometendo um pênalti no Harry Kane aos 43 minutos. E aí o próprio Kane fez o gol do empate, que se consolidou. Foi 2-2. O ponto é muito importante pro Mainz, porque tá na lanterna e qualquer... vai ter que sair pontuando mesmo. Óbvio que quem tá na lanterna sempre tem que pensar em ganhar jogos, mas quando você joga contra o Bayern de Munique na Allianz Arena, você sendo lanterna, você empatou, tá bom. Nas próximas rodadas você começa a pensar em ganhar. Então, acho que inclusive começa a ter uma boa perspectiva nesse começo de trabalho do Fischer, que chegou agora e que vai bem aí, começando para tentar fazer ser mais reagir, já conseguindo tirar ponto do Bayern e jogando bem, assim, para a proposta que ele quis implementar no jogo, ele jogou bem o Mainz. Foi um bom jogo da equipe, no primeiro tempo só se defendeu praticamente, mas conseguiu conter um pouco os danos do Bayern, e no segundo tempo acho que até se defendeu mais, se defendeu melhor, não se defendeu mais, mas se defendeu melhor do que no primeiro. O Mainz, mesmo tendo ido um pouco mais ao ataque. Então, ainda tá a 4 pontos de chegar em 16º, né, que é quem vai para os playoffs e repescagem ali contra o rebaixamento, e 6 de ir para 15º para sair completamente de zona de rebaixamento. É um caminho ainda longo que os Fischer tem que percorrer com o Mainz. Porém, dá sinais de melhora, dá sinais de que pode reagir, de que pode talvez não ficar mais afundado como está na zona do rebaixamento, praticamente desde o começo do campeonato. E o Bayern segue invicto, né? Poderia ter perdido a invencibilidade na Bundesliga, só perdeu um jogo na temporada. Muito bem. Galera, o Flamengo perdeu
A não ser que tenha um bocado de francês aqui, morando em Maranguape, estiver comemorando aí o título do PSG, eu não sei pra que fogos, né? Ainda mais pra ficar perturbando o pobre do cachorro, que ainda vai atrapalhar aqui o som do vídeo. Mas o Bayern segue invicto, só perdeu um jogo na temporada, no caso na Champions, pro Arsenal, mas na Bundesliga o Bayern não perdeu de ninguém ainda, tá 9 pontos à frente do Leipzig, que é o vice-colocado, o vice-líder ali do campeonato alemão. Esta minha análise aqui, então, de Bayern 2 mais 2. Acho que ficou um vídeo bem legal aqui pra você sobre essa análise desses dois jogos. E se você achou também, se você gostou, dá o like, se inscreve no canal, compartilha pra todos os seus amigos darem a opinião deles também. Comenta tudo que tu achou, discordou de mim em algum ponto, bota nos comentários pra gente debatendo, concordou, diz também, olha, o Lucas tá certo nisso aqui. E aí a gente vai sempre conversando, é pra isso mesmo que serve o canal do Quicando a Bola. Não gostou? Dá o dislike, segue a gente nas redes sociais e até a próxima. Tchau!